de mercado da bola, família? Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Vídeo gravado entre os dias 13 e 14 de dezembro, atualizações do cenário nacional e internacional no mundo do futebol. Vem comigo. Começando pela negociação, pela novela Botafogo e São Paulo. Para começo de conversa, o Botafogo tem interesse no Ferrarese, zagueiro venezuelano. Empréstimo com opção de compra. O Botafogo também tem interesse no volante Pablo Maia. Lembrando que o Botafogo já tentou comprá-lo lá em 2023. E aí começa uma questão de possibilidades de troca. O São Paulo teria, por exemplo, interesse no zagueiro David Ricardo. E uma atualização de que o São Paulo falou, beleza, vocês querem o Ferrarese, querem o Pablo Maia, portanto acho que é o Vitinho, lateral direito titular, inclusive frequentemente convocado pela seleção brasileira. O Botafogo descarta essa negociação. Outro nome que queria, o São Paulo era o Santi Rodrigues. Nomes como Nilton e Alan podem ser envolvidos nessa possibilidade de troca com Ferrarese e Pablo Maia. A grande questão é que o Botafogo descarta negociar jogadores como Vitinho e Santi. Vamos ver o que vai dar. As duas diretorias têm boa relação. E o Scarpa, cara, que foi fazer piada com a parada dele das pirâmides, né? E o escândalo da AFA, gente, 52 carros de luxo num galpão ligados a possíveis laranjas de diretores, membros e até presidentes da AFA. Que loucura. Apesar de ter sido recolocado em jogos, pela primeira vez ter sido colocado em campo pelo Xabi Alonso, Endrick não vai voltar atrás e vai ser emprestado por 6 meses, por um semestre, para o Lyon e deve assinar o seu contrato em breve. O diretor Arley, ex-Goiás, Santa Cruz, goleiro, agarrou por muito tempo, estaria sendo cotado para a direção do Inter. Mohamed Salah, nada como um dia após o outro, entrou em campo, deu assistência e chegou a 280 gols mais assistências na Premier League. O Botafogo tem interesse em Christian Medina, do Estudiantes. Atlético Mineiro e Fluminense disputam a contratação de Matias Alejandro, volante da equipe do Tajeres. O famoso Galarza, que não é aquele Galarza que jogou no Vasco, tá, gente? Caso conquiste o Intercontinental, o Flamengo, ganhou do Pirâmides, vai pra final com o Paris Saint-Germain, que hoje teve um jogo duro com o Metz. Se o Flamengo for campeão, em que nível de idolatria entraria a Arrascaeta no clube? Comenta aí. O Pedro, cara, que entrou no finalzinho do jogo, depois de lesões e tudo mais, e quase guardou o dele. A ideia é Pedro ter mais minutos com a camisa do Flamengo na final contra o PSG. Apesar de Yamal ter sido eleito craque do mês de La Liga, mais uma vez, Rafinha foi o Player of the Match. 2-0 num jogo duro contra o Osasuna, 2 gols dele faltando 15 minutos para acabar. Tá jogando muito ponta brasileiro. Clubes ingleses estão de olho em Danilo e podem ofertar de 25 a 30 milhões de euros pelo jogador que acabou de ser comprado há 6 meses pelo Botafogo. O Fulham é um dos interessados. O Fulham tá querendo, inclusive, até hoje repor a saída do Andreas Pereira. E a nova camisa do Mirassol, mais uma em homenagem à seleção brasileira. Dessa vez é de 2002, irada, hein? Paul Pogba tem sua primeira lesão desde que retornou aos gramados, é muito tempo sem jogar, vai acontecer e vai ficar algumas semaninhas fora dos jogos do Mônaco. Kvaratskhelia, entre outros jogadores, foram poupados desse último jogo do Paris Saint-Germain antes de ir para a decisão do Mundial. Será que vai de força máxima o PSG? O zagueiro Medina da Ferroviária interessa ao Vitória, ao Remo e ao Corinthians para a próxima temporada. Pedro Raul tem 3 possibilidades para sua carreira saindo do Ceará. Internacional, que muitos falam que pode até ser o clube do coração dele. Ásia ou então MLS. Thiago Carpini foi apresentado como novo técnico do Fortaleza no CT do PC. O Bahia encaminhou a renovação contratual de Everton Ribeiro até o fim de 2026. Em 16 partidas, quase um turno todo, o Wolverhampton tem simplesmente 2 pontos no campeonato. Hoje mais uma derrota, dessa vez para o Arsenal, líder do campeonato. Mohammed bin Salman, dono da Arábia Saudita, estaria disposto a comprar o Barcelona. E outro jogador do São Paulo que interessa ao Botafogo seria Ferreirinha.